Falar sobre educação. Os primeiros anos de escola são os mais importantes para o processo de aprendizagem e hoje, 25 de agosto, é comemorado o Dia Nacional da Educação Infantil. Vamos chamar o Patriota Júnior novamente? Ô Patriota, essa data, né, ela é aproveitada para falar sobre o assunto, né, que é de extrema importância. Pois é, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade para falar de um tema importante, né? Uma etapa, uma das mais importantes da vida, né? A educação infantil. Sobre esse assunto a gente vai conversar aqui com a Eliane Alves, né? Que é pedagoga. Eliane, bom dia, muito bem-vinda à Rádio Cidade, né? Como a educação infantil influencia aí na construção, digamos assim, do cidadão? Bom dia a todos. A educação infantil, como você bem falou, é uma etapa, né, que inclui a educação básica hoje no Brasil. A gente teve várias evoluções dentro da educação, que hoje nós temos a educação infantil considerada como obrigatória. Isso já foi bem diferente. Então, falando em relação à educação infantil sobre a evolução da criança, ela é super importante porque é nessa fase da educação infantil que ela vai receber estímulos de diversas formas, estímulos cognitivos, sociais, motores, que vão influenciar no desenvolvimento dela durante toda a sua fase escolar e a sua vida adulta também. Agora a gente passamos aí por um período de pandemia, ainda estamos, e a educação infantil foi uma das prejudicadas, né, nesse processo todo. De que forma essa pandemia atrapalhou nesse processo? Porque as crianças ficaram em casa, né, por muito tempo. É verdade. Então, realmente, a educação infantil ela foi, de fato, muito prejudicada de diversas maneiras e também pelo entendimento que as pessoas ainda têm em relação à questão da educação infantil. Apesar da evolução que nós tivemos, onde há não só uma conscientização, mas há uma consideração em relação à obrigatoriedade por lei de que a educação infantil faz parte da educação básica, muitas pessoas ainda acham que a educação infantil é apenas o cuidar da criança e não realmente que faz parte do processo educativo e evolutivo dessa criança. Então, por considerar muitas vezes que era só uma forma de cuidar, então essa criança acabou não sendo mais levada, vamos dizer assim, aos pais para a escola. Então, ela saiu desse ambiente escolar. E muitas realmente foram retiradas de fato. Então, a gente teve um número menor de matriculados nesses anos em que a gente foi acometido pela pandemia. Então, nós tivemos uma redução, tanto na escola pública como na escola particular, do número de crianças matriculadas na educação infantil. Então, isso traz um prejuízo de que forma? De que esse período que a criança tem da infância dela, ele é único. Então, depois daquele período em que ela deveria estar recebendo estímulos para que haja esse desenvolvimento dela, ele não acontece, não tem mais como voltar atrás, né? Porque aí você já vai estar evoluindo para outros períodos em que a criança, lógico, ela não vai deixar de ser assistida na educação, mas ela vai estar tendo um prejuízo, entre aspas, porque ela não vai ter passado pela socialização, pelos estímulos cognitivos, motores que deveria ter tido naquele período. Então tivemos de fato um retrocesso, né? Então é preciso recuperar 2 anos em um, né? Porque, como nós já citamos aqui, é um ambiente importantíssimo na formação do ser humano, né? É verdade. Na verdade, a gente tem diversos desafios e esse é apenas um desafio a mais. Porque a educação infantil, ela é bem recente que ela passou a ser obrigatória. Na verdade, ela nem era considerada educação, né? Durante a história da educação no Brasil, ela era vista apenas como uma forma de necessidade de cuidados dessa criança, mas não realmente como processo educativo. Então, faz pouco tempo em que a gente tem a lei que dá obrigatoriedade ao Estado de ser assistida a criança, certo? Na educação infantil, é de 2013 para cá, e apenas em 2017 é que ela foi incluída dentro do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente tem grandes desafios, que é fazer com que essa educação infantil ela seja realmente, chegue a todos, que ela seja universalizada, para que todos tenham acesso a ela. E aí, dentro desse desafio, tem agora essa recuperação das crianças que tiveram esse prejuízo durante a pandemia.
dia. Mas acho que a gente já tem muitas coisas a comemorar também. Como hoje é o Dia Nacional da Educação Infantil, a gente tem a comemorar a inclusão da educação infantil como obrigatoriedade, a Base Nacional Curricular Comum, que a gente tem agora também, as habilidades que têm que ser trabalhadas com esse criança, com esse aluno da educação infantil. O profissional da educação infantil, que na maior parte já é um profissional com formação, que é o pedagogo que trabalha, não é só um cuidador que trabalha, mas a gente sabe que essa universalização ela ainda é necessária e os municípios, que é quem tem a obrigatoriedade de levar isso para o público da escola pública, ainda não conseguiu essa universalização, mas fica aí o desafio para a gente repensar hoje no Dia Nacional da Educação Infantil. Muito bem, agradecendo aqui a Eliane Alves, né, que é pedagoga e é uma educação infantil cada vez mais forte e hoje, né, é uma sociedade melhor lá na frente. Renata Torres.